Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Olá, muito obrigado, muito obrigado. Que alegria poder contar a partir de agora com a sua presença nesse momento aqui que a gente vai estudar um pouquinho mais sobre a verdade. Então, para você que já é praticante da Seichonoye, que bom que a gente está se encontrando para estudar um pouco mais, entender um pouquinho mais daquilo que a gente vai aplicar na vida prática para se tornar cada vez mais feliz. E para você que está chegando pela primeira vez, acessando o nosso canal do YouTube, da Seichonoye, agradecemos profundamente, é uma alegria contar com a sua honrosa presença e tenha certeza de uma coisa, você está chegando no lugar certo, um lugar de muita alegria, de muito estudo, mas também de muito sentimento de gratidão, porque é isso que a prática da Seichonoye faz na nossa vida cotidiana. Faz a gente se sentir cada vez melhor, cada vez mais animado, cada vez mais grato a todas as pessoas, coisas e fatos que fazem parte do nosso cotidiano. Então seja muito bem-vindo, sejam todos muito bem-vindos a esse momento maravilhoso em que a gente vai estudar um pouquinho mais. Mas como já é de costume nas nossas reuniões, nós iniciamos as nossas reuniões com uma oração e finalizamos também. Então, portanto, eu convido você agora, quer que você esteja chegando, quer você já seja um praticante da Seichonoye, convido você a ficar naquilo que chamamos posição de oração. Nós fechamos os olhos, juntamos as mãos e acompanhamos mentalmente sempre uma oração que consta dos livros da Seichonoye. E para esse momento do nosso estudo de hoje, nós reservamos a oração que está no livro Vivendo com Plena Liberdade, parte 1, a página 21, e eu convido você a acompanhar mentalmente as palavras vigorosas desta oração. Oração para nascer de novo. Eu, neste momento, com as mãos justapostas, reverencio o céu e a terra e agradeço a todas as coisas do universo. O velho céu, a velha terra e todas as coisas do velho universo cumpriram seus deveres e passaram. Eu, neste momento, orientado pelo Deus Sumiyoshi, mergulho no mundo da imagem verdadeira, reino absoluto, fonte da criação, chego ao palácio de Deus, entro no templo da cura divina, curvo-me diante de Deus e reverencio-o.
Deus levanta sua mão direita, passa por todo o meu corpo e purifica-me com seu espírito. A velha consciência da humanidade no mundo fenomênico foi totalmente purificada das ilusões e manifestou-se o aspecto perfeito da minha imagem verdadeira. A partir de agora, não haverá mais nenhum tormento, não haverá sofrimentos, não haverá doenças, não haverá envelhecimento, não haverá pobreza, não haverá tristeza, não haverá lamentos. A vida eterna e indestrutível se aloja em mim. Eu sou a vida sempre saudável e infinitamente alegre. Recebi a ablução do Deus Sumiyoshi, fui purificado pelo Espírito, renasci em Espírito e recebi vida. E recebi vida nova. Prometo a Deus que viverei mantendo essa consciência, mesmo após retornar no mundo do fenômeno. Muito obrigada. Esta foi a oração para a gente iniciar o nosso estudo nesta tarde de hoje. E o assunto escolhido para que a gente estudasse um pouquinho mais, né? Porque estamos aqui juntos e nós juntos vamos estudar. Estou aqui como condutora, mas aprendendo juntamente com todos vocês. Então, o tema que nós vamos abordar neste dia também saiu de um livro, porque nós da Siti Noye estudamos essa verdade aplicada na vida cotidiana e a verdade está em toda a nossa literatura. Literatura desenvolvida pelo professor que chamamos carinhosamente Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi. E esta é uma das obras da vasta literatura tanigutiana. E esse livro se chama Sabedoria da Vida Cotidiana, o volume 2, ele existe em 2 volumes, e eu vou utilizar hoje o volume 2, porque nós vamos conversar sobre a força atrativa da mente alegre no mundo dos negócios, ou melhor, no mundo em geral, em todas as áreas onde a gente atua como seres humanos que estamos aqui, cada um cumprindo a sua missão. Então, relembrando, força atrativa da atmosfera alegre. Começa dizendo então na página 71. Para que o empreendimento ou um negócio prospere, é necessário que os funcionários dessa empresa mantenham um ambiente repleto de alegria e otimismo. Olha como é importante esse sentimento de alegria. A alegria é um atributo natural, divino, que Deus colocou dentro de nós. Aliás, são vários os atributos, né? Que na nossa meditação nós costumamos contemplar. Aquilo que faz parte da nossa essência divina. Ruas e praças bem iluminadas atraem o povo. Os insetos reúnem-se ao redor de uma lâmpada. Enfim, todos os seres, inclusive o homem, gostam de se juntar nos lugares iluminados e alegres. Uma atmosfera sombria afasta os seres cheios de vitalidade e atrai seres que gostam de lugares escuros e úmidos, como os micróbios, por exemplo. Quando reina um ambiente sombrio numa empresa, o trabalho dos funcionários torna-se improdutivo, diminuem os fregueses e cai o movimento. No dia em que os funcionários deixarem de sorrir alegremente e se tornarem frios e apáticos, poder-se-á considerar que a empresa está a caminho da falência. Por isso que nós, que praticamos este sublime e perfeito ensinamento, nós já iniciamos o nosso dia com oração. Eu não sei que conceito você tem a respeito de oração, porque mentes, muitas individualidades, cada qual vai desenvolvendo um conceito próprio, de acordo com a sua crença. Mas nós, na Siti Noye, sabemos que oração, aprendemos que oração é declaração da alma, é a proclamação da vida, é aquele sentimento que brota naturalmente de dentro de nós, se manifesta através da nossa palavra e com isso a gente vai desenvolvendo atitudes cada vez mais harmoniosas.
Por isso, nosso modelo, nosso formato de oração é declarar aquilo que já existe. A gente não pede a Deus que reforme nada, que mude nada, porque no mundo de Deus tudo é perfeito, tudo é maravilhoso, e a gente veio como uma parcela desse mundo de Deus, não é? Não sei como você chamaria, porque cada pessoa denomina a grande vida do universo de uma forma. Nós chamamos de Deus a essa grande vida do universo, a grande energia cósmica, aquilo que paira no universo como uma substância imaterial. Não sei como você declararia, mas nós nos reconhecemos como filhos de Deus perfeitos. Então, por isso, nós iniciamos todas as manhãs com oração. E a oração para nós tem, então, essa sensação, esse formato alegre, positivo. É declaração da força da palavra. Por isso que, seguindo agora a caminhada que o livro nos convida, primeira coisa importante a fazer quando amanhece o dia, quando a gente acorda e quando a gente vai iniciar as nossas atividades rotineiras. Ajustar a mente no início do dia. Olha como é importante. Se ajustarmos de manhã a nossa mente, de modo a sintonizá-la com as vibrações de alegria, aparecerão programas alegres, um após outro, o dia inteiro. Mas, se deixarmos de ajustar a nossa mente, iniciarmos o dia com pensamentos sombrios, desagradáveis e desarmônicos, acontecerão fatos desagradáveis o dia todo. Então, o que é importante que a gente entenda? Dependendo da maneira como a gente inicia o dia, a gente ajusta a nossa mente na conexão com essa grande e poderosa força que paira sobre o universo. E que, pelo ensinamento da Seidanoye, nós aprendemos que tudo isso que está no universo também está, de uma forma diminuta, reduzida, em forma de seres humanos, na forma celular, que é a composição de cada um de nós que vimos como filhos de Deus perfeitos, pelo amor de Deus, pelo amor dos nossos antepassados e pelo amor dos nossos pais. Ganhamos esse corpo físico e aqui vamos desenvolver uma vida cada vez mais harmoniosa, cada vez mais próxima da perfeição. Podemos conquistar isso graças ao poder do pensamento, postura mental correta, graças ao poder da palavra, palavras positivas, palavras que encorajam, palavras de elogio, e esses dois fundamentos vão virando uma atitude diária, um hábito saudável. Por isso que ajustar a mente ao iniciar o dia, na grande conexão com essa grande vida do universo, faz toda a diferença. Porque desenvolve em nós um equilíbrio, uma sensação calorosa, e isso vai refletindo nos nossos relacionamentos humanos. Por isso que, pela lei da atração, a gente vai atraindo aquilo que combina com o nosso pensamento. Nosso pensamento é de luz, é positivo, atrairemos situações alegres, situações positivas. Daí a importância da alegria, que é um atributo divino. A mente humana, além de ser uma espécie de estação transmissora, funciona também como um aparelho receptor de televisão, pois capta as ondas mentais e materializa-as na vida cotidiana. O universo é uma espécie de grande reservatório de vibrações mentais das mais diversas qualidades emitidas pela humanidade, desde o remoto passado até o presente. Isto é, tudo aquilo que compõe o nosso ambiente é o resultado daquilo que nós próprios jogamos nesse ambiente, em forma de pensamento, em forma de palavra. Logo, poderemos obter a felicidade ou a infelicidade, o sucesso ou o fracasso, dependendo das vibrações com as quais sintonizamos a nossa atmosfera. Você poderia perguntar, atmosfera? Mas o que é atmosfera? Não é só aquilo relacionado ao ar, ao oxigênio, aquilo que está aqui no universo? Não, a atmosfera colocada aqui é essa composição. O pensamento que mantemos, as palavras que proferimos e as atitudes que tomamos.
Esses 3 elementos vão compondo o que chamamos de atmosfera. A atmosfera é aquela vibração de luz, de alegria, de prosperidade, que a gente vai desenvolvendo ao nosso redor. E pela lei da atração, que a ciência mental explica, porque Seitinoye também é uma ciência mental, ela é um movimento filosófico, porque nos ajuda a trabalhar as ideias, os pensamentos, os grandes projetos. Ela também é uma religião, porque quando nesse projeto, nessa ideia, você entende que existe uma substância imaterial, invisível, que coordena, que comanda, que controla a tudo, inclusive as funções fisiológicas, nós chamamos essa grande substância, essa grande energia presente no universo, que une todos os seres pela própria criação divina, nós chamamos de Deus. E, sendo então uma filosofia, um modo de pensar que coloca Deus como prioridade em primeiro lugar, nós vamos descobrindo essa postura mental correta pela força do pensamento. Então também é uma ciência mental, porque a ciência mental testifica, porque Seitinoye é vida, é vivência, é aquilo que a gente pratica no dia a dia. Os testemunhos comprovam a veracidade, o efeito perfeito daquilo que, quando a gente pratica, coloca a verdade em primeiro lugar, amando, perdoando e agradecendo, pela lei da atração, a gente atrai pessoas, coisas e fatos semelhantes àquilo que a gente joga no universo. Então isso tudo vai constituindo a atmosfera. Numa empresa, por exemplo, num ambiente de trabalho, cada palavra, cada gesto, cada sorriso das pessoas que estão ali exercem grande influência sobre a mente de todos. Pessoas que ocupam posições elevadas devem ter o cuidado de não repreender os funcionários com palavras ásperas, porque procedendo dessa forma, com palavras ásperas, com atitudes hostis, que em vez de elevar as pessoas, as deixam num plano inferior, procedendo dessa forma, é certo que a empresa progredirá e a vida dos funcionários progredirá não, acho que é ao contrário, não é mesmo? Procedendo dessa forma, com essas atitudes, se relacionando dessa forma, vamos dizer, negativa, é claro que tudo ali vai sendo contaminado nesse ambiente e aí nem a empresa prospera, nem os próprios funcionários prosperam, porque não reina ali um clima de harmonia. E prosperidade é o sentimento harmônico, não é? Provisão infinita vem da harmonia, da alegria, da composição que reúne esses elementos básicos que vão transformando a vida da gente e vão fazendo com que o ambiente vá se tornando repleto de luz, repleto de positividade. O trabalho, então, deve ser um motivo de alegria para todos nós. Porque se a alegria, se a mente alegre faz parte de um sentimento natural que o ser humano já possui na sua essência, trabalhar com alegria é como se essa própria mente alegre estivesse entrando em ação. É como se a gente estivesse exercendo cada atividade nesse clima de alegria, de total envolvimento, fazendo com prazer, fazendo cada coisa, colocando ali todo o seu esforço, toda a sua dinâmica, e isso vai tornando o trabalho prazeroso, o resultado vai sendo produtivo, e com isso a gente vai prosperando. Então, se a atmosfera que reina no local de trabalho não for agradável, os empregados perderão a vontade de continuar trabalhando nessa empresa, deixarão de trabalhar com entusiasmo e não atenderão os clientes com a devida atenção. Consequentemente, a situação da empresa tornar-se-á cada vez pior. Então, não se pode esperar o verdadeiro progresso de uma empresa que não ofereça a seus funcionários a real alegria de trabalhar. Então, se existe relação entre empregado e empregador, quando reina essa atmosfera de alegria, de contentamento, de prazer no trabalho que a gente realiza, ambos só vão prosperar.
E é seguida no livro, como esse livro a gente utiliza muito quando vai fazer estudo numa modalidade da prosperidade, que são os ciclos de estudo, que a gente trabalha com pessoas empreendedoras, profissionais liberais, executivos, autônomos, né, empresários em geral. Ele aborda muito de forma específica. Por exemplo, a seguir aqui vem relação entre empregador e empregado, manifestação de afeto por parte do empregador. Então veja como a visão do Seiti-no-ie é diferente, né? Até na condução dos negócios de uma empresa, quando esse empresário conhece a verdade e passa a aplicá-lo, primeiro na sua vida prática, depois estendendo isso também naquele lugar onde ele se reúne com aquelas pessoas que estão todas trabalhando com o mesmo objetivo, não é? Dentro daquele espírito empresarial, com uma visão espiritualista, todos vão prosperar, porque tudo está tendo como base não só a mente alegre, mas principalmente o prazer, a alegria com que a gente deve efetuar tudo aquilo que a gente faz. Por isso é que a seguir, o nosso Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, autor desta obra maravilhosa que existe em 2 volumes, mas estou usando apenas o segundo. Lubrificar a mente dos empregados com o óleo chamado alegria. Um serviço executado com alegria resulta em aumento da produtividade, melhora da qualidade dos produtos, melhora da saúde dos empregados e melhora da situação financeira da empresa. Se o empregador colocar decididamente em prática qualquer ideia que proporcione aos empregados a alegria e a satisfação de trabalhar, jamais ocorrerão conflitos. Veja como é importante entender isso. Então, reconhecer o trabalho que as pessoas realizam, valorizar o empenho, a dedicação de cada pessoa que nos presta serviços, cada pessoa que está ali ao nosso lado, colaborando conosco, é dever. É um dos fatores que decidem o rumo da empresa, num caso das famílias. Aquele ambiente que reina na família, o espírito de colaboração, um colaborando com o outro, um amando e perdoando o outro, respeitando e reverenciando o outro. Tudo isso é possível quando reina alegria, quando a atmosfera é alegre. E sabem por quê? O professor Masaharu Taniguchi continua desenvolvendo o tema aqui no livro. Porque o ser humano tem desejos inatos, que quando são reconhecidos, fazem com que a pessoa manifeste cada vez mais a capacidade infinita que ela tem, a habilidade maravilhosa que todos têm. Então diz aqui, o ser humano possui 3 desejos fundamentais. Desejo de ser amado, desejo de ser reconhecido e desejo de ser útil ao próximo. Veja só, quando a gente ama, naturalmente a gente é amado. Então esse desejo de ser amado é porque, em primeiro lugar, a gente já ama, a gente já demonstra. Então é muito gostoso quando isso é reconhecido, não é? E é uma lei mental. Então todo mundo que ama e expressa o amor também vai ser amado, também vai receber o amor de volta. O segundo, ser reconhecido, porque todas as pessoas, quer a gente admita ou não, procuram desenvolver o trabalho com empenho, com dedicação. Então, quando isso é reconhecido por quem está ao redor, a tendência é crescer, aumentar. Por quê? Porque é um desejo intrínseco que o ser humano tem. Quando ele é reconhecido, ele trabalha de uma forma mais plena, mais completa. E aí não precisará haver repreensões, porque tudo vai se encaminhar de uma forma completa, de uma forma harmônica. E isso vai trazer o verdadeiro progresso e a prosperidade. E desejo de ser útil. Por natureza, todos nós queremos ser úteis. Até a criança, quando está em desenvolvimento, depois dos seus primeiro ano, segundo, terceiro ano, naturalmente ela já gosta de ajudar em casa, nas pequenas tarefas cabíveis a ela, ao tamanho dela, à habilidade dela. Há um ditado antigo que diz: o homem oferece a sua vida a quem o reconhece e o valoriza. Olha,
Então, desde remotos tempos, que essa questão na educação da vida, que o reconhecimento, quando surge, ele valoriza o ser humano, ele proporciona o desenvolvimento das habilidades cada vez em maior proporção, porque aí esse ser humano vai se sentir feliz, completo, porque sabe que está prestando algo que está deixando o outro feliz, porque é para isso que a gente está aqui, para servir uns aos outros. E quando a gente serve com amor, sem pensar no que vem a seguir, porque aí, se o processo for esse, não poderemos falar de amor, estaremos falando de negociação. E no caso aqui, nós estamos falando de amor, porque o amor é o melhor investimento. Página 71. Quando um subordinado cometer erro, o superior, em vez de recriminá-lo, deve mostrar a magnanimidade de perdoar-lhe a falta e compadecer-se dele, colocando-se no seu lugar. Essa atitude compreensiva e benévola faz o empregado sentir profundamente o espírito de solidariedade do seu superior e cria um forte vínculo afetivo entre eles, porque o amor tem o poder de unir diretamente as pessoas no plano espiritual, e isso constitui o melhor investimento. Não há investimento melhor do que aquele que faz os empregados terem verdadeira estima pelos superiores e pelo empregador. Vamos ampliar esse conceito na vida familiar, por exemplo? Não há investimento melhor e mais prazeroso do que, dentro de um lar, no ambiente de uma família, os que fazem parte daquele ambiente, os pais e os filhos, desenvolverem dentro de si esse respeito, essa alegria por ter nascido nessa família, por fazer parte desse ambiente de luz. Porque quando há esse sentimento, quando esse sentimento brota no coração de cada um, isso vai melhorando a nossa forma de relacionar. E isso vai trazendo à tona os valores reais que a gente já tem. Porque se a gente vem pela linha da espiritualidade, todos já nos conhecemos, todos já convivemos em algum momento da vida. Por isso que é importante reinar no lar esse ambiente de cordialidade, de afeto. Porque quando a gente vive isso dentro do lar, carregamos isso conosco. E isso vai com a gente onde a gente estiver. Vai para o trabalho, vai no trânsito, vai no coletivo onde você está. A gente vai emanando essa vibração de paz, de harmonia, de prosperidade. E isso vai atraindo o quê? Somente coisas que combinam. Porque tudo que é igual se atrai pela lei da afinidade, não é? Então, palavras bondosas a gente deve aprender a utilizar no dia a dia. Aliás, nós temos as normas fundamentais dos praticantes da Sirtinoye, e uma delas é a gente ser atencioso para com todas as pessoas, coisas e fatos. Quem é o primeiro? Quem é o meu próximo? Em primeiro lugar, sou eu mesmo. Então eu preciso ser atencioso comigo, bondoso comigo, não é? Isso não significa ser rigoroso, mas ao mesmo tempo, quando eu desenvolvo em mim uma consciência plena daquilo que eu penso, daquilo que eu falo, das atitudes que eu tomo, essa consciência vai me tornando uma pessoa cada vez mais, como que eu poderia dizer, cada vez mais correta nos seus relacionamentos com as pessoas. E isso vai produzindo ao meu redor essa atmosfera de prosperidade. E veja como uma coisa vai caminhando, é um elo, como se fosse um elo. É uma grande corrente a prosperidade. E cada sentimento que eu vou aprendendo a manifestar é um elo dessa corrente. Então começamos lá, mente alegre, alegria em tudo que a gente faz, porque a alegria, né? Essa postura mental de positividade que combina com a alegria vai aparecendo como se fosse um óleo, como diz lá atrás, um óleo lubrificante, que flexibiliza
né? Todo o movimento nosso, a dinâmica da nossa vida. Depois vem a gratidão, e essa gratidão tem que ser plena, a gente tem que estender esse sentimento de gratidão a todas as pessoas, coisas e fatos. Agradecer aquilo que eu tenho agora, agradecer aquilo que eu já tive, que pode ter cumprido a missão de estar comigo, de repente não precisa estar mais. Então vai ser vivificado por outra pessoa quando eu passo adiante, aquilo que está em bom estado. Isso tudo são razões de prosperidade. E tudo faz parte dessa mente alegre, dessa mente positiva. Então, quando esse sentimento brota, a gente deve manifestar isso. E isso é uma das coisas que eu aprendi com a prática da Seiti-no-ie. Porque embora eu continuo sendo, uma pessoa otimista, alegre, dinâmica, eu não estava acostumada a expressar isso, a elogiar, por exemplo, a falar isso. Não era acostumada a fazer isso. Mas quando comecei a praticar a Seiti-no-ie, eu entendi a visão pedagógica da Seiti-no-ie, a verdadeira educação da vida. Eu entendi como é importante. Então eu tenho que começar comigo. Eu sou alegre, eu sou saudável, eu sou feliz, eu sou amada, eu sou reconhecida por Deus, eu sou reconhecida pelos meus familiares, eu abençoo a todas as pessoas, coisas e fatos. Estou fazendo comigo, sendo atenciosa comigo. E aí, num segundo momento, vou ser atencioso com todo mundo que está ao meu redor. Então, elogio, reconheço, parabenizo todos aqueles que fazem parte da minha vida cotidiana. E se estou inserido num trabalho profissional, vou carregando isso comigo e vou manifestando isso no ambiente onde eu estiver. Então, as palavras bondosas, elas vão criando essa atmosfera de luz, de alegria, de harmonia. E o universo vai recebendo tudo isso. Porque ele também está repleto das partículas de harmonia, porque ele também é criação de Deus. E aí ele vai trazendo para mim aquilo que eu colocar como um projeto de vida, como desejos que eu quero conquistar. Então é assim que as coisas caminham. E isso é possível a todas as pessoas. Deus não diferencia ninguém, não deu uma maior quantidade para um e tirou para ter para o outro. Não, nada disso. Por isso que é bíblico. Todo mundo que busca em Deus, o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas nos serão acrescentadas. Isso significa, todas as nossas necessidades serão saciadas. Então, as pessoas conseguem trabalhar com seriedade e senso de responsabilidade quando são verdadeiramente livres. O empregador deve considerar os funcionários como seus filhos, tratá-los com amor e proporcionar-lhes a felicidade. O amor atrai amor, a frieza atrai a frieza. Se os pais forem frios, é natural que os filhos se tornem rebeldes. Os filhos que sentem o amor dos pais jamais se revoltam. Então, como é importante entender, aquilo que a gente oferece ao outro é aquilo que eu recebo como recompensa. Porque isso, de acordo com a ciência mental da Seiti-no-ie, aqui, estudando a doutrina e aplicando na vida prática, nós vamos aprendendo as leis mentais que regem a nossa mente. E é isso que a gente falou lá no início. Quem ama é amado, quem odeia é odiado. Quem beneficia o outro, em algum momento será beneficiado também. Não é? Então, dentro desse dar e receber, existe um elemento que une todas as nossas atitudes, que é o amor. Dou com amor, dou com sentimento de alegria. Naturalmente eu vou receber de volta. E se eu dei com alegria e com amor, eu vou receber com alegria e com amor. Não é? Então, como é importante entender. Por isso que, aqui no livro, o nosso mestre nos convida a ser sempre, olha o que ele fala aqui, um subtítulo, caloroso como o sol. O que significa isso? Caloroso. Ele volta a colocar aqui embaixo, no último parágrafo da página 81. Quem ama é amado, e quem manifesta sua simpatia é estimado. Quem respeita é respeitado. E quem dedica bondade aos outros, recebe de volta a bondade. Tá vendo? Então, é inevitável. Por isso que se a gente não tiver
com uma situação muito harmônica ao nosso redor, é importante refletir. Refletir, arrepender, perdoar e mudar o próximo passo. Porque nós estamos formando a base para uma vida próspera e feliz. Mente alegre, alegria, gratidão, reconhecimento, elogios, a prática do amor, da reverência. Olha como tudo é uma coisa vai unindo a outra. Um sentimento vai desencadeando um outro sentimento. Como eu disse há pouco, é como se fosse uma grande corrente. E cada sentimento que a gente vai manifestando é como se fosse um elo dentro dessa grande corrente. E qual seria então a base da prosperidade? Fala aqui na página 83. Assim como os dirigentes de uma empresa não conseguem conceber boas ideias quando estão desanimados, também os empregados não conseguem ser criativos e realizar bons trabalhos quando não têm ânimo para trabalhar. Muitas vezes, um operário que era considerado ineficiente enquanto trabalhava a contragosto, com a mente insegura e deprimida, revela a capacidade de realizar excelentes trabalhos com rapidez quando passa a trabalhar com a mente alegre, estável e cheia de vivacidade. Então, vejam como é importante esse sentimento de amor, de identificação com o outro, da alegria de estar tendo aquela pessoa na nossa companhia, porque os semelhantes vão se atraindo, isso é inevitável. E quando a gente mantém essa mente alegre, essa mente grata, essa mente que em tudo que vê tem sempre uma palavra de conforto e de elogio, isso vai fazendo com que a pessoa manifeste a provisão infinita de que ela já é possuidora. E com esses sentimentos reunidos e aplicados na vida prática, vamos atraindo a verdadeira prosperidade. Olha como parece complicado, mas não é. É simples. E sempre aquele que ocupa uma posição superior, dentro de qualquer hierarquia, começar pela própria família, nunca pode se colocar, né, numa posição superior, mas olhando para os outros como se fosse o mais importante, né, o que está na posição mais elevada. Nunca disso. Nunca nada disso. Quem está numa posição superior deve olhar para os outros com mais amor, tem que ter o mesmo amor para com todos, de uma forma imparcial, porque com isso todos prosperam. Se esse clima reina numa empresa, o empreendimento vai prosperar a todo vapor. Porque diz aqui na página 85, o empreendimento depende de quem o dirige. Porque as vibrações mentais das pessoas se comunicam, as mentes se comunicam. O pensamento é o modelo. A palavra que a gente vai utilizando vai declarando, são os decretos. Vai declarando isso e colocando aqui fora, né, no ambiente onde eu estou. E quando tudo isso é conduzido de uma forma harmônica, saudável, cheia de sentimento de gratidão, todos progredem. Então, o progresso da empresa depende da forma como é administrada. Olha como é importante. Destaco aqui e paro um pouquinho. O progresso da empresa depende da forma como é administrada. Isso não só numa empresa, mas o progresso de uma pessoa depende de como ela administra ela mesma. A mente dela, a postura mental, os pensamentos que ela mantém, as palavras que ela profere, a forma como ela se relaciona. Tudo isso vai fazer uma composição que vai atraindo a verdadeira prosperidade. Por isso que não pode deixar apagar a chama do amor. Porque o amor é o sentimento que une todas as pessoas, independente de crença, de raça, independente de qualquer coisa. Porque a autoridade, quando ela é exercida de uma forma amorosa, naturalmente nós vamos atraindo
tudo aquilo que vai compondo não só a nossa própria atmosfera, mas como semeando partículas de prosperidade em todos os ambientes onde eu estiver. Então, dar amor à humanidade, quando a gente dá amor à humanidade, nasce, sabe o quê? A sabedoria. E o que é a sabedoria? A sabedoria é o elemento que a gente mais precisa para viver feliz aqui agora. E o que seria a sabedoria? Parece uma palavra distante de mim, não é? Não, mas a sabedoria já é um atributo que eu tenho em mim. E quando eu expresso essa sabedoria em tudo que faço, ela vira, sabe o quê? Discernimento, capacidade de visualizar com consciência plena aquilo que é bom para o outro, aquilo que é bom para mim. Veja como não é complicado. Então, nesse estudo que fizemos aqui hoje, passeamos por vários conceitos, nos posicionamos aqui, porque a partir de cada estudo que a gente faz, que a gente renova, né, um conteúdo que a gente já tem, a partir de cada estudo a gente se torna melhor. Então, todos nós vamos sair melhores do que a gente iniciou a nossa prosa hoje. Porque a gente destacou, a gente trouxe à tona, através dos itens colocados no livro, né, que foram explorados, alguns, né? Por isso que é importante ter o livro com você. Porque ter os livros em casa é ter um professor particular, que você pode chamar na hora que você precisar. Então, olha, livraria sni.org.br, a nossa livraria virtual. Ali você vai encontrar todos os nossos títulos, e conforme o interesse seu neste ou naquele assunto, dentro da nossa livraria você vai encontrar títulos que respondem a todas as suas necessidades. Por nós temos duas grandes coleções, né? A Verdade da Vida e a Verdade, e uma ainda em formação, que é a coleção da Sahar Taniguchi, que atende às nossas necessidades e traz respostas para tudo. Por isso que é importante ler. Então, convido você, quando a gente está encerrando aqui a nossa prosa de hoje, nosso estudo, convidando você a adquirir as nossas obras. Porque, embora a gente goste da palestra, embora a gente goste da conversa, é muito melhor você ter também o livro com você. Que aí, na medida da sua necessidade, você vai encontrando nas páginas as respostas para tudo aquilo que você necessita no seu dia a dia. Tá bom? Muito obrigado, muito obrigado. E para a gente encerrar de uma forma adequada ao tema que conversamos nesses minutos que ficamos juntos, sobre a mente alegre que atrai a prosperidade em todos os aspectos e também na área dos negócios, existe uma prática recitativa que nós fazemos, denominada prática recitativa do Reino de Deus de Infinita Provisão. E essa prática consiste no poder da palavra. Nós, através do poder da palavra, recitamos esta frase, Reino de Deus de Infinita Provisão, por alguns minutos. E é evidente que, enquanto estamos recitando essas palavras, tudo aquilo que vier ao nosso pensamento, a gente vai conduzir, controlar, comandar. Desculpa, a palavra certa é comandar. Então, ela consiste em, primeiro, a gente evoca Deus, para que Deus oriente a nossa prática. No segundo momento, eu leio umas palavras de oração para a gente se posicionar de acordo com o tema, que é evocar o Reino de Deus de Infinita Provisão. E no terceiro momento, a gente recita, tá bom? Então, fazendo o seguinte... Posição de oração, conforme disse no início, fechamos os olhos, juntamos as mãos e vamos acompanhar mentalmente a condução dessa prática chamada Reino de Deus de Infinita Provisão. Primeiramente, evocamos Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo, não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seite Anoye para indicar o caminho dos céus e da terra,
protegei-me. Acompanhem agora mentalmente as palavras de oração. Deus é meu Pai, fonte do êxito e da alegria. Sou filho de Deus, herdeiro do êxito e da alegria de Deus. Deus possui todas as riquezas da face da terra, todas as fontes de riqueza do universo. Sendo filho de Deus, possuo todas as riquezas da face da terra, todas as fontes de riqueza do universo. No passado, desenhei a pobreza na mente, e porque mentalizei a pobreza, tornei-me filho da pobreza. Apesar disso, Deus, perdoai este filho pródigo. Neste momento, o filho pródigo regressa ao reino de Deus. Deus me concedeu a riqueza de que é possuidor e fez de mim um rico filho de Deus. Já sou rico, já sou bem-sucedido. Deus é meu tesouro. Já sou rico, já sou rico. Deus é o todo de tudo. Tudo é meu. Sou possuidor de todas as coisas. Tudo tenho. Sou rico, sou bem provido. Nada existe que não seja meu. Nada existe que não seja meu. Sou possuidor de tudo. Assim como Deus é possuidor de todas as coisas, sou possuidor de todas as coisas. Sou possuidor de todas as coisas. Deus é a minha riqueza, sou possuidor de todas as coisas. Do livro A Verdade e a Saúde, página 150. Agora sim, vamos recitar por alguns minutos em posição de oração, Reino de Deus de infinita provisão. Reino de Deus de infinita provisão, 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 Reino de Deus de infinita provisão. Fim da recitação. Canto da Grande Harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. E aí galera, tudo bem? Que saudade de vocês! Tô aqui hoje para fazer um convite especial
no dia 25 de julho, às 19 horas, vai rolar a 65ª Convenção Nacional da Ação dos Jovens Aceite União do Brasil. Sim, o nosso evento mais esperado, é emocionante, é alegre. Olha, eu não vejo a hora de acontecer, viu? E lá no nosso Instagram, @JSC_Brasil, na nossa bio tem um link para que você possa se inscrever. E já vou adiantando, quem se inscrever nesse link vai receber um conteúdo exclusivo. Mas o que nós vamos receber? Não posso contar. Vai lá no nosso link, se inscreve e nós nos encontramos no dia 25 de julho. Muito obrigado. Tchau, tchau, galera. Tamo junto. Olá, filhos de Deus maravilhosos! Tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Vitória Baqueiro, sou divulgadora aqui na Regional Bahia Pituba e tô aqui para ensinar para você como é super fácil se inscrever na nossa Convenção Nacional Virtual. É isso mesmo. Preparei um tutorial para mostrar para você o passo a passo para você se inscrever agora mesmo. Nos vemos lá! E o primeiro passo é ir no Instagram, na página oficial da JSI Brasil. E logo aqui no início tem esse link em azulzinho, tá vendo? Coautores do Mundo. Então, ao clicar nesse link, você vai ser direcionado para a página oficial de inscrição da nossa 65ª Convenção Nacional. E aqui o primeiro passo é colocar o seu e-mail. Vou digitar aqui o meu e-mail e vocês vão digitar daí o de vocês, tá? Depois vamos clicar em inscrever-se gratuitamente e colocar os nossos dados. Então aqui eu estou escrevendo os meus, meu nome completo, a minha cidade. Deixa eu colocar aqui um espaço, Lauro de Freitas. Coloque também o seu bairro e em seguida escolha a sua regional. Aqui tem todas as opções, mas como um exemplo eu vou escolher aqui não sei ou não tem. Coloca a minha idade e coloca o seu número com DDD, isso é muito importante. Se você deseja receber mais informações da Aceite União do Brasil, clica nesse botão abaixo, dá um tiquezinho e em seguida inscrever-se gratuitamente. E nesse momento você já estará inscrito oficialmente na nossa querida Convenção Nacional. Nos encontraremos lá, será uma noite muito especial. Muito obrigada! Confesso, nunca teve um sabor tão especial ter em mãos um livro da Aceite União. É a obra de receitas delícias de dar água na boca. A cultura de uma alimentação baseada no modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Ele surgiu do sonho de unir em um mesmo volume a praticidade de um livro de receitas, a doutrina da Aceite União sobre o ato sagrado da refeição e o aval técnico de nutricionistas sobre a alimentação saudável. O resultado foi além das expectativas. Isso porque pudemos contar com a gentil colaboração de várias pessoas de todo o Brasil que nos enviaram receitas deliciosas, ricamente diversificadas e com um toque a mais. Todas pertencem às ricas memórias de cardápios preparados e desfrutados em família. Dá uma olhada nessas maravilhas da gastronomia caprichosamente ilustradas em um acabamento literalmente de dar água na boca. Bolos, yakisoba, risotos, shimeji, soufflés, bobó, pudins, pães, frutas e legumes com toques especiais, variados tipos de arroz e macarrão e mais uma enorme variedade de pratos vão enriquecer o seu cardápio diário e alegrar o dia a dia do seu lar, desde o preparo até o momento das refeições. Cada capítulo é aberto por um texto doutrinário de nossos maravilhosos preletores ou preletoras que possuem formação na área de nutrição. Iniciando com a revelação divina, a refeição da Aceite União, os capítulos são abertos com orientações sobre a postura mental correta ao preparar e ao ingerir a refeição, a importância de alimentação em família, por que indicamos o não consumo de carne e a razão pela qual o ato de se alimentar tem grande impacto para a paz mundial. Vale ressaltar que o livro traz receitas de carne apenas de peixe e que a maioria delas é vegetariana, em consonância com o incentivo que a Aceite União vem fazendo ao não consumo de carne por razões relacionadas ao desmatamento, à fome e à emissão de gases do efeito estufa, entre outras.
Eis um livro que vai fazer o maior sucesso em família e entre amigos. Delícias de dar água na boca. A cultura de uma alimentação baseada no modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Nunca teve um sabor tão especial. Ter em mãos um livro da Seitonoye. Acesse o nosso site www.sni.org.br em nossa loja virtual ou pelo telefone fixo 0800 770 2600 ou de celular para 0 operadora 11 5074 4180. Muito obrigado e bom apetite!